Da tribuna do Senado, o senador Carlos Viana teceu duras críticas às arbitrariedades do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral, após o ministro ordenar uma mega operação contra cidadãos que se manifestam politicamente. O senador disse: "Nossos policiais não estavam na rua na sua principal missão, que é combater quadrilhas armadas que invadem as cidades, gente que comete crimes e que tem que ir para a cadeia, cumprir o seu papel e a sua pena com a sociedade. Não. As forças policiais estavam na rua para prender deputados, para prender manifestantes, brasileiros em verde e amarelo que estão na porta dos quartéis." O senador Carlos Viana lembrou a responsabilidade do Senado, que vem se omitindo sistematicamente. O senador afirmou: "Nós aqui neste Senado, nós temos que levantar a voz porque somos nós quem temos que pôr limite à atuação de quem não está respeitando a lei, de quem se tornou um absolutistas, como disseram vários representantes do Ministério Público de Minas Gerais durante a posse do procurador-geral. Nós é que temos que ter a coragem de dizer isso, quais são os limites da atuação de qualquer um que foi colocado para defender a lei, mas que acaba muitas vezes atuando ao arrepio dela. Ministros que, quando questionados pela população nas ruas, usam de expressões jocosas e desrespeitosas. Perdeu mané." É bom lembrar ao ministro Barroso que os manés são um povo da Guiné-Bissau que faz parte da história brasileira da escravatura, gente pacífica que veio para esse país trazida à força, e nós usamos isso jocosamente. E o ministro vem dizer a todos, questionado ali, usando isso para poder atacar o direito das pessoas de se manifestarem. Todos nós vamos prestar conta à população." O senador relatou que propôs uma PEC para regulamentar a proibição dos ministros de agirem e de se manifestarem politicamente. Viana afirmou: "Aqui há, senhores, a necessidade de que a gente termine de vez do Brasil os atos absolutistas, decisões na justiça que não ouvem o Ministério Público, que não dão direito ao acesso aos autos, que não dão direito às pessoas de terem suas contas retomadas em rede social, um tribunal que dá a uma pessoa, só a um ministro, decisões de vida ou morte sobre todos os brasileiros. Não, senhores, não. É esta casa. Nós, senadores, é que temos que ter a coragem de dizer que nós não queremos isso, que queremos o Estado de Direito preservado. A crítica ao comportamento declaradamente político de alguns ministros dos nossos tribunais superiores já está bastante estabelecida entre o nosso povo." O senador explicou: "Consolidou-se a percepção de que alguns dos nossos ministros exorbitam os seus poderes constitucionais, invadindo e se sobrepondo a atribuições e competências dos demais poderes, do Legislativo e do Judiciário, inclusive de nós que nem somos consultados mais sobre qualquer necessidade de lei neste país." Carlos Viana alertou: "Ao exorbitar suas atribuições e competências, os membros do Poder Judiciário colocam em risco a nossa democracia, pois abalam uma das cláusulas pétreas da nossa Carta Constitucional. Quando assumem publicamente as suas posições políticas, colocam em exercício a sua função jurisdicional a favor de determinadas candidaturas, atacam frontalmente o princípio da lisura das eleições, pois tratam de forma diferente competidores que deveriam ser tratados de forma isonômica. Agindo dessa maneira, esses representantes do Poder Judiciário ofendem ainda a probidade administrativa. Mandatos obtidos por práticas ilícitas, antiéticas, não gozam de legitimidade. Os mandatos políticos devem ser sempre conquistados e exercidos com padrões éticos e morais. Porém, não é isso que se verifica hoje em nosso país." O senador fez um apelo a seus pares para que cessem a contínua omissão da Casa Legislativa sob o comando de Rodrigo Pacheco. Não é isso que nós chamamos de democracia. Não é isso que é democracia. Democracia é o pleno exercício das liberdades individuais.
se pacíficas, respeitadas, se violentas, usadas sim com a lei e o temor, mas não o que nós estamos vivendo. Infelizmente, nós estamos em um momento de exceção e nós aqui é que temos de dizer quais são os limites daquilo que não está escrito na lei. Todos os pedidos de impeachment, projetos de lei, projetos de emenda à Constituição, projetos de resolução, pedidos de CPI ou qualquer outro tipo de iniciativa que vise promover qualquer limitação aos ministros das Cortes Superiores encontra na mesa do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, um muro intransponível. Enquanto o Senado se omite, ministros do Supremo agem ao arrepio da Constituição. Em inquéritos secretos, o ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, promove uma aberta perseguição a adversários políticos. Em um desses inquéritos, a Folha Política teve sua sede invadida e todos os seus equipamentos apreendidos. O inquérito foi arquivado por falta de indícios de crimes, mas os dados sigilosos foram compartilhados com outros inquéritos abertos de ofício e com a CPI da pandemia, que compartilha dados sigilosos com a velha imprensa. Sem justificativa jurídica, o ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, confiscou toda a renda da Folha Política e de outros sites e canais conservadores para impedir suas atividades. A decisão teve o aplauso e respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Há mais de 17 meses, os jornais, sites e canais conservadores têm todos os seus rendimentos retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assista! Que nos acompanham pela TV Senado, pela Rádio Senado, pelas nossas redes sociais, aqueles que estão, senadores, acompanhando a todos. O Brasil hoje acordou mais uma vez com as imagens fortes de operações policiais da nossa força de segurança agindo, sempre amando de um único ministro. E dessa vez, nossos policiais não estavam na rua na sua principal missão, que é combater quadrilhas armadas que invadem as cidades, gente que comete crimes, homicídios e que tem que ir para a cadeia cumprir o seu papel e a sua pena com a sociedade. Não! As forças policiais estavam na rua para prender deputados, para prender manifestantes, brasileiros em verde e amarelo que estão na porta dos quartéis. Naturalmente que as nossas Forças Armadas têm o dever constitucional muito claro. Força Armada é para a defesa do país. Não vai haver intervenção militar, não haverá nenhum tipo de rompimento com aquilo que a lei diz. Mas os brasileiros que estão lá na porta, eles têm o direito de se manifestar livremente. Senhores, no Brasil, nós combatemos leis aqui até de arquitetura hostil, em que nós não podemos permitir que seja tirado o direito de moradores de rua. As forças policiais não podem agir muitas vezes contra aqueles que estão em praças e que têm a reclamação da população, mas podem agir contra aqueles que estão lá manifestando um direito deles legítimo, pacificamente. Nós aqui nesse Senado, nós temos que levantar a voz, porque somos nós quem temos que pôr limite à atuação de quem não está respeitando a lei, de quem se tornou um absolutista, como disseram vários representantes do Ministério Público de Minas Gerais durante a posse do Procurador-Geral. Nós é que temos que ter a coragem de dizer isso. Quais são os limites da atuação de qualquer um que foi colocado para defender a lei, mas que acaba muitas vezes no arrepio dela. Ministros que, quando questionados pela população nas ruas,
usam de expressões jocosas e desrespeitosas. Perdeu, mané? É bom lembrar ao ministro Barroso que os manés são um povo da Guiné-Bissau que faz parte da história brasileira da escravatura. Gente pacífica que veio para este país trazido à força. E nós usamos isso jocosamente. E o ministro vem dizer a todos, questionado ali, usando disso para poder atacar um direito das pessoas de se manifestar. Todos nós vamos dar conta à população. Não é de hoje que nas redes sociais e até mesmo nos autos, senhor presidente, juízes, magistrados, de todas as instâncias, manifestam opiniões políticas. Por isso, eu tomo a liberdade para anunciar que estou protocolando no dia de hoje uma proposta de emenda à Constituição, número 40, sobre o ativismo judicial. O texto dessa PEC é claro, sucinto e introduz o seguinte dispositivo constitucional: é vedado a ministros do Supremo Tribunal Federal, tribunais superiores, demais jurisdições que demonstrar publicamente sua preferência ou repúdio à corrente política, a agente político ou a candidatos às eleições por meio de órgão de comunicação social, inclusive redes sociais ou similares, ou por qualquer outro meio em massa, bem como emitir em qualquer ato judicial opinião ou voto que exceda os expressos limites constitucionais, submetendo-se o infrator ao julgamento do previsto artigo 52 do inciso 2. Aqui não há lado, direita ou esquerda ideológico, não há partido político. Aqui há, senhores, a necessidade de que a gente extermine de vez do Brasil os atos absolutistas. Decisões na justiça que não ouvem o Ministério Público, que não dão direito ao acesso aos autos, que não dão direito às pessoas de terem suas contas retomadas em rede social. Um tribunal que dá a uma pessoa, só um ministro, decisões de vida ou de morte sobre todos os brasileiros. Não, senhores, não. É essa casa, nós, senadores, é que temos que ter a coragem de dizer que nós não queremos isso, queremos o Estado de Direito preservado. A crítica ao comportamento declaradamente político de alguns ministros dos nossos tribunais superiores já está bastante estabelecida entre o nosso povo. Esse comportamento questionável de integrantes das cortes superiores tem motivado várias medidas legislativas visando a enquadrar as ações e práticas dentro do espectro constitucional, devolver aos brasileiros o entendimento correto da Constituição. Consolidou-se a percepção de que alguns dos nossos ministros exorbitam os seus poderes constitucionais, invadindo e se sobrepondo a atribuições e competências dos demais poderes, do Legislativo e do Judiciário, inclusive de nós, que nem somos consultados mais sobre qualquer necessidade de lei nesse país. Nessa PEC, a minha intenção, presidente, é exigir a isenção e a imparcialidade às formas de manifestação política dos membros das cortes superiores e dos membros do Poder Judiciário. Aqui, embasa uma decisão que o próprio Conselho Nacional de Justiça já determinou, mas que nós precisamos trazer para o espectro da lei. Os motivos são fatos e encontram notoriedade, sobretudo, no último pleito eleitoral. Nossa Constituição completou neste ano 44 anos de vigência, sendo o fecho do processo de transição democrática, consagrou o princípio da divisão dos poderes e definiu com clareza e objetividade as atribuições e competências do Poder Judiciário, um dos pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito. Ao exorbitar suas atribuições e competências, os membros do Poder Judiciário colocam em risco a nossa democracia, pois abalam uma das cláusulas pétreas da nossa Carta Constitucional. Quando assumem publicamente suas posições políticas, colocam o exercício de sua função jurisdicional a favor de determinadas candidaturas, atacam frontalmente o princípio de lisura das eleições, pois tratam de forma diferente competidores que deveriam ser tratados de forma isonômica. Agindo dessa maneira, esses representantes do Poder Judiciário ofendem ainda a probidade administrativa. Mandatos obtidos por práticas ilícitas, antiéticas, não gozam de legitimidade. Os mandatos políticos devem ser sempre conquistados e exercidos com padrões éticos e morais, porém não é isso que se verifica hoje em nosso país. Para encerrar, senhor presidente, mais uma vez, nós temos que ter coragem de analisar com frieza, responsabilidade e equilíbrio o que está acontecendo no Brasil. Nós não podemos permitir que qualquer tipo de manifestação pacífica
ainda que contrária àquilo que nós entendemos, possa ser tratada pela nossa força policial contra aqueles que pagam o imposto e sustentam os policiais. Nós, senadores, eu conclamo a todos, nós, a partir de fevereiro, temos que discutir profundamente o que está acontecendo, os limites dessa Constituição e a atuação dos ministros da Suprema Corte. Se lá em 88, senhor presidente, os constituintes deram a eles uma proteção contra um passado de ditadura, estavam certos naquele momento, mas o Brasil mudou. Nossa democracia é dinâmica e nós temos como parlamentares aqui a responsabilidade de dizer os limites, de dizer não, de dar respostas. Volto a dizer, não por questões ideológicas de direita ou esquerda ou partidárias, mas pelo bem do exercício do Estado de Direito brasileiro, vilipendiado nesses últimos meses em decisões monocráticas e que geram espanto todos os dias a nós parlamentares e ao povo do nosso país. Não à ditadura, mais uma vez. Não a pior delas, a ditadura do judiciário, em que não se presta contas à população. Não ao Ministério Público que não é ouvido. Não aos advogados de defesa que não têm direito ao acesso aos autos. Não àqueles que não sabem nem mesmo quando vão poder se defender. Não é isso que nós chamamos de democracia, senador Girão. Não é isso que é democracia. Democracia é o pleno exercício das liberdades individuais. Se pacíficas, respeitadas. Se violentas, usadas sim com a lei e o temor, mas não o que nós estamos vivendo. Infelizmente, nós estamos em um momento de exceção e nós aqui é quem temos de dizer quais são os limites daquilo que não está escrito na lei. Conte comigo. O povo brasileiro pode contar com a minha voz, com a voz de vários senadores e deputados indignados que querem um Brasil novamente equilibrado e dentro da Constituição. Muito obrigado, senhor presidente. Muitíssimo obrigado, senador Carlos Viana, de Minas Gerais. Parabéns pelo seu corajoso pronunciamento. É algo que não é de hoje que o senhor tem falado aqui, faz muito tempo, muitos outros colegas têm alertado para isso. Lá no Ceará, e eu sei que o nosso Rio São Francisco começa lá na sua terra, mas lá no Ceará a gente diz assim, pau que dá em Chico, dá em Francisco. Já ouviu falar? É um ditado. E hoje muitos de nós estamos calados com relação a essa escalada antidemocrática daqueles que deveriam ser os primeiros guardiões da Constituição brasileira, os nossos tribunais superiores. Mas muitos parlamentares, senadores e deputados, eu tive a oportunidade de falar isso no Congresso hoje, esquecem que o vento muda, que nada como um dia atrás do outro. E essa escalada hoje está caçando os conservadores. Está muito claro isso para o Brasil. Você vê que os pastores que são calados, os artistas que são calados, os jornalistas amordaçados, os veículos de comunicação intimidados, são sempre aqueles que têm um viés conservador ou aqueles que colocam as duas visões como bom jornalismo, e eu sei que o senhor é uma referência no seu estado nessa área da comunicação. Mas isso altera com o tempo. Essa escalada, se a gente não barrar, e a sociedade me aborda nas ruas e deve abordar o senhor também, diz, olha, é muito blá blá blá. Vocês falam e nós não acreditamos mais em vocês, senador Reis. O senhor ouve isso também, porque não acontece nada. Eu disse, calma, o trabalho está sendo feito, a PEC que o senhor está apresentando, outras medidas como a gente tem feito as audiências públicas aqui para ouvir aqueles que estão perseguidos no Brasil, que não têm voz. E isso vai despertando a consciência das pessoas. O fato, senador Carlos Viana, é que nós estamos vivendo um momento muito delicado, como o senhor colocou, uma ditadura avançando aí, que é uma ditadura do judiciário, e o Senado precisa se levantar enquanto é tempo, porque é corresponsável por esse caos que está acontecendo no Brasil pela falta de ação nossa. Mas eu acredito muito na capacidade de reflexão de todo ser humano,
capacidade de ver que já passou dos limites, de que precisa repensar, e o despertar, não apenas da sociedade que já acordou, mas dos seus representantes aqui para cumprir o seu papel. Parabéns pelo seu pronunciamento.